Tudo bem? Boa noite, então, meus amigos, irmãos, irmãs de Ideal Espírita. Que nos envolva Jesus em muita serenidade, muita paz. Uma das mais notáveis peculiaridades da doutrina espírita é o fato de que, como ela acha-se alicerçada na universalidade dos ensinamentos dos Espíritos, então nós temos informações de todos os recantos do planeta, nós temos sábios de todas as culturas e civilizações, nos trazendo, aquilo que é necessário para a nossa compreensão, nosso entendimento. E não sei se já houve essa possibilidade de nós nos darmos conta disso. Jesus, ele nasceu no Oriente Médio, Então ele nem nasceu no extremo Oriente nem no Ocidente, exatamente para fazer esta ligação com os dois polos do nosso cérebro, aquele da transcendentalidade e aquele da racionalidade, para nós termos essa compreensão. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Há que se ter um equilíbrio, há que se manter uma maior harmonia na compreensão e no entendimento das criaturas. E o habitual nosso é que nós nascemos em outros credos, a maioria das vezes. Somos poucos aqueles que nasceram dentro da doutrina espírita. Viemos de outras religiões. Emmanuel costuma dizer que nós já adoramos a Deus, nos mais diferentes dialetos, da mesma maneira que nós já vestimos as mais diversas tonalidades de pele. E já fizemos sacrifício das coisas mais bizarras e interessantes, até de seres humanos, acreditando que aplacaríamos a ira dos deuses. E, em razão desse tipo de coisa, quando nós entramos dentro da doutrina espírita, nós precisamos pelo menos dar um passo assim no sentido da nossa conversão. Precisamos converter ao espiritismo, porque não dá para trazer das outras religiões aquilo que lá se encontram para dentro da casa espírita. A maioria quer fazer isso, a maioria está habituada a um tipo de relacionamento, a um tipo de tratamento dentro de outros credos e quer que aqui seja mais ou menos a mesma coisa, e isso não se dá. É necessário acontecer aquilo que aconteceu com Paulo de Tarso, que quando ele efetivamente ficou vis-a-vis com Jesus, ele vai dizer para Jesus exatamente isso: que queres tu que eu faça? Então imaginemos que nós estamos entrando dentro da casa espírita hoje e damos de cara com Jesus aqui, que é o nosso encontro semanal com ele, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu também estarei. Então hoje nós encontramos Jesus aqui. E aí vamos imaginar o que nós perguntaríamos a ele e o que ele nos responderia. Claro que nós viemos em busca de alguma coisa. Não importa se seja cura, se seja esclarecimento, se seja consolo, não importa. Nós viemos em busca de alguma coisa. E aí, se Jesus nos pergunta o que nós estamos fazendo aqui, e nós queremos manter um diálogo, alguma coisa, falar das nossas dificuldades, falar dos nossos problemas, e aí chegar no final da nossa conversa, dizer para ele assim, o que queres tu que eu faça? E já pensou ouvirmos dele exatamente aquilo que está no Evangelho? Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Veja, aprendei comigo, aprender com ele. Que requisito, que pré-requisito, que qualidade? Que sou manso e humilde de coração. Será que já alcançamos esse degrau?
manso e humilde de coração? Parece que ainda não, porque a maioria das vezes existe até livros falando, né, como fazer amigos e conquistar pessoas, porque é um livro que é um best-seller, até hoje vende, faz mais de 50 anos que esse livro foi editado, até hoje vende. Por quê? Porque temos uma dificuldade de fazer amigos, inimigos na mesma hora. A pessoa olha para vocês e fala assim: o que é? Você nunca viu? Quer dizer, que dê a humildade, que dê a mansuetude. Então é a nossa dificuldade. Então estamos vindo aqui para esse aprendizado, no mínimo da mansuetude e da humildade. É fácil? Não. Muito, muito, muito difícil. É tão difícil que Jesus nos fala isso. Ele diz assim: se me amares, permanecereis nos meus ensinamentos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, para nós podermos ficar nos ensinamentos dele. E aí ele continua dizendo: e se desejas me seguir, renuncia a ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Quer dizer, renunciar a nós próprios, a nossa vida, tomar a nossa cruz, ou seja, assumir a responsabilidade dos nossos débitos karmáticos e segui-lo, mesmo chorando, mesmo penando, mesmo com dificuldade, continuar seguindo Jesus, para podermos encontrar esse lugar que ele diz que nos reservará, porque ele vai retornar ao Pai, irá preparar-nos o lugar. E aí fica a dificuldade: acredito ou não acredito na doutrina espírita? Mudo ou não mudo? Faço a minha conversão ou não faço? Eu tenho dificuldade, por via das dúvidas, eu vou dia de quarta e sábado no centro espírita, e dia de domingo eu vou na missa, ou em outro lugar. Ou então eu falo assim: não, agora eu já sei como é que são as coisas, tudo, então minha vida não está dando muito certo, o que eu faço? Eu acho que eu preciso acender uma vela para o meu anjo me ajudar. O anjo que precisar de vela nossa, ele está pior que a gente. Está muito pior. Porque esse tipo de luz não vai absolutamente iluminar coisíssima nenhuma. Então, dentro da nossa conversão, precisamos mergulhar naquilo que Jesus está nos trazendo. Todas as lições, as informações, segundo a ótica da doutrina espírita. Porque como ela aproveitou de toda a sabedoria universal já amealhada em 18 de abril de 1857, então ela utilizou-se de todos os recursos que a humanidade detinha à época para nos trazer essas informações. Não podemos achar que as informações da doutrina espírita sejam informações para as pessoas sem compreensão, sem entendimento. Não, é com compreensão e entendimento. É para as pessoas inteligentes também, para as pessoas cultas. Só não sabe quem não percebe, embora no Evangelho tenha dito: por que o Senhor trouxe essas informações para os simples e humildes e não para os doutos e sábios? Porque normalmente os doutos e sábios têm lá o seu conhecimento, o seu saber, a sua cultura, como se fosse o suprassumo da informação. E à medida em que o tempo vai passando, você percebe que a informação defasou. Antes, quando nós estávamos assim almoçando qualquer coisa, que víamos ovo, pelo amor de Deus, é uma bomba de colesterol. Hoje tiraram a responsabilidade do colesterol do ovo, ele já não é tão mais perigoso assim, e ainda nos deram a informação de que existe um colesterol bom e um colesterol ruim. Então, como é que fica? Que ciência extraordinária é essa, que fala uma coisa hoje e amanhã fala diferente?
Jesus não. Jesus não deve falar diferente para nenhum de nós. Tem uma historinha num livro do Espírito Meimei, se não me falha a memória, chamado Pão Nosso, que é a historinha de um dono de caravanas que atravessava o deserto, né, com as suas especiarias, com os tecidos, com tudo, e o guardador de camelo chegava no fim, quando ia montar acampamento, o guardador de camelo, depois de ter feito suas obrigações, ia para um determinado local do acampamento, elevava os olhos ao alto e agradecia a Deus. Meu Deus, muito obrigado, e agradecia por tudo. O caravaneiro, claro, que já tinha conhecido todos os países até então cultos da época, de certa maneira ironizava aquele guardador de camelos. E aí falava para ele: mas como é que você, sendo uma criatura sem cultura, sem conhecimento, né, alguém, né, sem experiência, sem ter viajado muito, acredita que exista um Criador, que exista essa criatura que você fala? E aí ele vai dialogar com o caravaneiro e dizer assim: olha, quando nós montamos o acampamento à noite e você dormindo ouve passos em redor da tenda, como é que você sabe quem esteve? Eu vejo pelas pegadas, eu vou saber se é um lobo, se é um leão, se é algum outro animal. Muito bem. E quando você, na sua tarefa, negocia joias, como sabe quem foi o autor daquela peça preciosa que agora você está comercializando? Pelo sinete que o ourives, o criador, põe. E quando você recebe uma carta, como é que você sabe quem lhe enviou? Pelo destinatário, que está no sobrescrito. Então, sempre há uma possibilidade de nós sabermos quem está nos enviando estes sinais. Isso é verdade. Nós sempre sabemos quem nos envia esses sinais. E aí ele então chama o caravaneiro e fala: vem aqui, olhe tudo isso. Aí aquele céu de deserto, cheio de estrelas, abóbada cintilante. E ele fala: pois é, quem fez aquilo não foi nenhum homem. Então, é neste Deus que eu acredito. E mais tarde, um dos filósofos franceses vai dizer que não acredita no Deus que os homens fizeram, mas acredita no Deus que fez os homens. E é por isso que nós aprendemos que existem muitas moradas na casa do meu Pai. E Jesus não nos engana a respeito disso. Existem muitas moradas na casa do nosso Pai. Se nós formos observar só o pedaço onde estamos situados, nós iremos nos assustar com a quantidade de sistemas solares, de constelações, de planetas existentes na nossa modesta Via Láctea, que nem é uma das Vias Lácteas tão importante assim. É uma das Vias Lácteas dessas bem periferia, né? É bem assim, Jardim Ângela, bem alguma coisa do gênero. E o nosso sistema solar também nem é dos maiores, ele é de quinta grandeza. E somos atraídos, dizem os astrônomos, pelos Sírios, né? Uma estrela de primeira grandeza. O nosso sistema solar inteiro está sendo, não é, atraído pela, não é, lei gravitacional em direção lá, aquele local. Então, cada coisa no seu devido lugar. E deve ser por isso que, não é, Einstein, quando estava estudando a teoria da relatividade e estudando a lei da física, as primeiras noções, não é, de física quântica,
E ele dizia que o universo se explicava por si mesmo, prescindia, né, da figura de Deus para nos trazer a explicação. Só que chegou um determinado instante de sua vida e ele ficou tão fascinado com todo o seu estudo, com todo o seu aprendizado, que chegou uma determinada hora, ele disse: eu tenho que mudar os meus conceitos, porque aprendemos dentro da doutrina espírita que o Deus que ela nos apresenta é a inteligência suprema, causal ou causa primeira de todas as coisas. E Einstein, quando chega à sua conclusão a respeito dos primórdios aí da física quântica, ele vai dizer: por trás do universo há um poder pensante, porque é tão certo, as leis são tão corretas, são tão imutáveis, que é exatamente em razão dessas leis que a gente pode atravessar, né, a barreira aí gravitacional da Terra e conhecer outros orbes. E aí Einstein vai dizer: por trás do universo há um poder pensante, ou seja, Deus, a inteligência suprema, atuante, causal de todas as coisas. E aí nós começamos a entender que estamos dentro dessa questão da divindade, né, e compreendendo esse universo que a maioria das religiões não falam, não nos explicam, porque algumas chegam até um instante a dizer: a partir daqui estão os mistérios de Deus. Deus tem mistérios? Será? Fica outra questão para todos nós nos perguntarmos. O aspecto, né, da inteligência suprema e de todos nós, os filhos de Deus, os seres inteligentes da criação. Que coisa interessante! Deus, a inteligência suprema, nós, os espíritos, os seres inteligentes da criação. Então existe um DNA de Deus em nós, na inteligência. Precisamos pura e simplesmente agora, e é o papel da doutrina espírita, nos conscientizarmos a respeito disso. E Jesus vai falar num determinado instante para todos nós: vós sois deuses, vós sois luzes. E nós não acreditamos em Jesus. Nós achamos que Jesus, ele fala essas coisas, mas é só para evoluído, para quem merece, sei lá para quem. E não é isso. Por quê? Porque Deus é a inteligência suprema, nós, os espíritos, os seres inteligentes da criação. Se nós somos filhos de Deus, veja, filho de peixe, peixinho é filho de Deus, deusinhos somos deuses. Jesus está falando isso, somos luzes. E por que sendo Deus em uma determinada categoria, nós somos tão limitados nas nossas ações? Nós somos tão encarcerados nas nossas, ideias, nos nossos valores, nos nossos paradigmas. Por que nos encarceramos assim? Acho que foi quarta-feira, uma companheira lá do grupo espírita, lá em Santo André, Joana de Anjos, nós íamos entrar na reunião mediúnica e ela pegou o celular e ela falou: ai, Zé Maria, pelo amor de Deus,
desliga aqui meu celular, porque eu não sei, eu sei ligar e desligar, mas agora eu não sei mais, ele não desliga. Eu estou fazendo aqui e o celular não desliga. Então ela tem uma dificuldade com o celular para ela parece que é uma coisa assim do outro mundo. E ela precisava vencer isso daí para poder na próxima já vir, ligada no tal celular. E aí ela apertava o botão de desligar, só que ela fazia assim, ela apertava e tirava, apertava e tirava. E tem um time, tem um tempo para ele poder desligar. E ela não sabia disso. Então, não é que não sabia, até sabe, mas não se identifica com essas coisas. E eu falo assim, fulano, você precisa pensar que a vida não está estacionada aí. Muita coisa você precisa mudar. Você não vai morar mais no passado, quando tinha aquele que você atendia e fazia e você atendia e já falava do outro lado e acabou, que não dava tanto problema. O novo agora é impressionante, como tem uma série de aplicativos, uma série de coisas e tal. Eu falei, eu me lembro, e ela deve ser dessa época, muitos dos senhores aqui também devem ser dessa época. Eu fiz o ginásio na época que chamava ginásio, tá certo? Então vejam que já faz um bom tempinho, Eu fiz o ginásio e, lógico, fui alfabetizado com caminho suave. Muita gente deve ter se alfabetizado com essa cartilha, Estudava geografia no livro de Haroldo Azevedo, Eu lembro que o livro dele de geografia tinha uma página assim, que tinha um desenho, era um retângulo, e tinha um desenho risco assim, aqui tudo preenchido, e estava escrito Sol. E ao lado daquela curvatura tinha um pontinho minúsculo preto, estava escrito Terra. E depois vinha a proporção, quantas terras eram necessárias, quanto planeta Terra, para fazer o Sol. Era uma coisa de uma grandeza impressionante. Só que, mesmo sendo de tal grandeza, eu fiquei esses dias me lembrando do Haroldo Azevedo, do livro, e falei assim, meu Deus, imagine ver esse livro agora e olhar aquele pontinho escrito Terra, e se eu tentasse visualizar ali, tentasse visualizar a nave do Marcos Pontes, pior ainda, era uma coisa minúscula. E aí quando você pega e vai entender acerca de Marcos Pontes enquanto indivíduo, comparado às outras criações de Deus, e você começar a fazer esse paralelo de grandeza, você vai perceber o seguinte: Marcos Pontes, embora não tenha a acuidade visual da águia, mas ele varou o espaço, ele foi embora na nave espacial. Embora Marcos Pontes, diferentemente da pulga, que a pulga pula 37 vezes a sua altura. Imaginou Marcos Pontes pular 37 vezes 1,90 m que ele possui? Imagina onde ele ia parar. Ele foi para mais longe, ele saiu da estratosfera. Imagine a formiga. A formiga, ela carrega, as folhas. Tem folhas que pesam mais ou menos, acho que 40 e poucas vezes o peso da formiga. Eu sei que eu fiz a proporção. Se Marcos Pontes tivesse a força da formiga, ele carregaria com uma facilidade um Volkswagen nas costas, 600 a 700 quilos, com facilidade, brincando, mudava de lugar, como a formiga muda. Não vou por aqui não, vou por ali e tal. Para nós termos uma ideia
aonde Deus colocou a inteligência para nós ultrapassarmos os nossos limites, para nós vencermos este universo que está diante de todos nós, para que possamos efetivamente compreender, entender essas coisas. Mas quando chega diante das conquistas da ciência na atualidade, as pessoas têm medo, as pessoas têm uma vontade de que o passado antes era tão bom, antigamente era muito melhor, hoje é tão difícil. Hoje, imagina, eu não sei mexer no celular, eu não sei fazer uma coisa dessa, e nós nos limitamos, não aprendemos a lidar com esse tipo de coisa, com o celular, com essas coisas assim. Essa semana, a semana passada, melhor dizendo, no sábado passado, lá na nossa instituição, nós temos um curso de computação para molecadinha. É esse pessoal, né, da idade de 12, 13 anos, adolescentes, todos eles, claro, vão lá para, né, o computador, mas eles vão conectados, eles andam todos conectados. É fio aqui, é não sei o que aqui, é aquele óculos Top Gun, né, aquela coisa, o cabelinho tipo Neymar. Eles não andam, eles gingam, né, é assim. Então eles ficam gingando, tal, fio para todo lado, com aqueles, né, aparelho e tal. E um deles chegou uma hora para mim e falou assim: e aí, tiozão? Quer dizer, quando te chama de tiozão, é assim, o máximo do pejorativo. É porque você já está assim, carta fora do baralho, você já deve ser da época jurássica, você já, né, tá bem. Aí, tiozão, eu falei, aí o quê? Ele falou, você está vendo aqui? E começa a mostrar os aparelhos que eles têm. É o iPod, iPad, iQuero, eu desejo, qualquer aí desses aí que eles estão interessados, né? Aí, vamos mostrando, não sei o quê, nossa, tiozão, como é que você fazia no seu tempo? Agora a gente tem todas essas coisas, e no seu tempo você usava o quê? Ah, meu filho, o que eu continuo usando até hoje, que você nunca vai usar. O cérebro. Eu sempre usei o cérebro. Você não, porque se não tiver cérebro para pôr aí dentro as coisas, você não acha nada. É cérebro. Então não podemos nos limitarmos. Nós temos que ter essa compreensão. Por quê? Foi exatamente em cada um de nós que Jesus, né, ensinou, que Deus colocou o diferencial. O diferencial é exatamente o nosso pensamento contínuo, a nossa competência. Tudo que eu faço, vós também podeis fazer. Se quiserdes, nós estamos dotados, munidos de tudo isto, mas é necessário nós ultrapassarmos as fronteiras das nossas próprias limitações, porque somos nós que nos limitamos. Deus não colocou limites em nenhum de nós. Somos nós que nos limitamos. Quando aprendemos a doutrina espírita, então precisamos testemunhar exatamente esse aspecto. Achamos que não temos mais essa possibilidade de fazermos alguma coisa? Estamos acreditando que já somos ultrapassados, que já fomos vencidos pelos jovens que estão vindo aí? É um fenômeno de característica planetária, não é só brasileira isso, não é só nacional. Se você observar, a maioria dos países, os jovens estão saindo de casa cada vez mais tarde, porque dependem dos idosos.
depende das pessoas de meia idade. O Brasil, eles não saem, eles trazem as pessoas para dentro de casa. Eles trazem o marido, a esposa, trazem os filhos também, para depender do salário do aposentado. 48% da maioria das cidades do Brasil, né, vivem, 48% da maioria das cidades, a população da maioria das cidades do Brasil, vivem da renda da aposentadoria. E é por isso que a pessoa fica tão satisfeito quando recebe o tal do vale, né? Que o governo, sem falar mal, claro, evidentemente, mas a ideia é sempre essa, né? É vale refeição, é vale cultura, é vale sanduíche, é vale mortadela, é vale isso, é vale aquilo. Por quê? Porque é uma maneira de ficarem contentes, já que a maioria vive, né? 48% do salário do aposentado. Por isso, precisamos entender que temos essa condição de vencer estes limites que nós habitualmente nos impomos. Quando eu vejo a instituição aonde eu labuto, no sentido, né, doutrinário, eu observo as pessoas chegarem lá e elas chegam para mim assim: nossa, Zé Maria, que legal, né? O que era aqui antes? Elas acham que existia uma fábrica, um pavilhão que foi abandonado, alguma coisa que eu adaptei. Não, nós ganhamos aquilo como o único bem de uma generosa mulher. Era a única coisa que ela tinha na sua vida e doou para nós fazermos a nossa instituição, e tem usufruto da casinha ao lado. Então estou lá numa chácara de 4.000 metros quadrados, construímos, né, tudo aquilo. Quando eu começo a perceber, eu falo assim: ai, não fui eu, foram os espíritos, claro, que me ajudaram, mas no mínimo não foram nem os espíritos benfeitores, foram os obsessores. Por quê? Porque eu devia estar obsidiado quando eu comecei a fazer um negócio desse. Com absoluta certeza. Eu estava fascinado, alguma coisa assim, achando que podia. E os espíritos terminaram fazendo as coisas para a gente. E estamos até hoje, né, lá na instituição. Para os senhores terem uma ideia, eu não gosto muito de comentar, mas é bom nós sabermos. Na rua da nossa instituição, né, ela ainda é uma rua de terra. Quando chove, eu peço para o pessoal colocar pedrisco. Por quê? Porque o último ofício que eu mandei para a prefeitura da cidade de Suzano, onde a nossa instituição se localiza, é uma cidade que tem um per capita imenso. Por quê? Porque trabalho com papel celulose, é tudo preço astronômico. Tem lá o Suzano Repórter, tem os times de basquete, de vôlei, sei lá mais do que. No ofício que eu mandei, a resposta veio: esta rua consta do nosso mapa de serviços como asfaltada. Não sei onde está o asfalto dela, mas lá está escrito que está asfaltada. Independente disso, não passa nem rede de esgoto, nem de água. Como é que eu cuido de um abrigo, né, que moram pessoas, 25, 26, né? Tem 26 leitos, não, tem 40, mas ocupados só 26. Como é que eu cuido de pessoas sem ter água encanada? Não, nós temos um poço artesiano, nós temos uma fossa que uma engenheira sanitarista da USP projetou para nós, que tem os filtros, vão passando os dejetos de um para outro, tal, até alcançar aquele filtro que vem os pedriscos, as pedrinhas, tal, areia grossa, areia fina, não sei o quê,
e derrama na natureza, vai despejar num córrego, que por incrível que pareça, para vocês verem que não é poluído, tem garça lá. Se tem garça é porque tem peixe, no córrego que passa no fundo da nossa instituição. Quem fez isso? Não foi José Maria, claro. Eu fui apenas o elemento motivador ali disso tudo. Então a questão dos limites somos nós que nos impomos. Porque no dia que eu inventei de perguntar ao meu benfeitor, mas por que, que me deram isso para eu fazer, para eu levar adiante? E aí o meu benfeitor falou assim: meu filho, não é aquele que Deus não escolhe os mais capacitados, não é aquela de que Deus capacita os escolhidos, não é essa frase. Ele falou assim: meu filho, acontece o seguinte, na falta de coisa melhor, nós usamos o instrumento mais próximo, e desde que você faça a sua parte, ou seja, esteja à testa, pode ter certeza que os espíritos, ou seja, que nós sempre fazemos a nossa parte. Então é necessário que você inicie, que você não tenha medo, que você dê o primeiro passo, que você persevere. Por quê? Porque é o que te aguarda, é o que se espera de você, perseverar. Não vá parar, continue perseverando, porque você não sabe quando termina, quando chegou a hora final. Então você continua perseverando, porque os espíritos sempre irão fazer alguma coisa em benefício disso. Então o aprendizado dentro da doutrina tem essa característica. Como encontra-se alicerçado na universalidade dos ensinamentos dos espíritos, tudo isso nos alcança, tudo isso chega até cada um de nós, e trazendo as informações necessárias para nós podermos levar adiante o papel que nos cabe realizar. Nós estamos aqui na Terra nos reconstruindo. Por que reconstruindo? Porque, veja, somos hoje o resultado daquilo que fizemos de nós nas reencarnações passadas. Eu quero ser melhor, aspiro uma posição mais favorável, uma posição mais serena, eu já tenho que semear agora para o meu amanhã. Se eu quero que alguma coisa me traga algum bem, eu tenho que proporcionar o bem hoje, aqui e agora. Eu quero um futuro sem dificuldade, eu não posso promover dificuldade para os demais. Tudo tem a sua razão de ser. Por quê? Porque as leis de Deus são dessa maneira. É exatamente porque o pensamento divino é uma força atuante, é que nós podemos entender que se eu faço isso, eu ganho aquilo. Eu tenho um amigo, eu não sei se eu contei isso aqui, mas passou agora há pouco tempo. Encontrei com ele e falei assim: fulano, ele é muito irônico, mas é engraçado, ele tem umas coisas muito engraçadas. Eu falei assim: e aí, o que você vai dar de presente para sua mãe? Aí ele: o de sempre, Zé. Estranhei, o de sempre? Mas como é que você dá sempre o mesmo presente? Como é que alguém dá sempre, o de sempre para o Dia das Mães? Todo ano você dá a mesma coisa? Sim. Ué, mas que presente é esse? Desgosto, Zé. Eu sou muito desgosto. Então você vê que uma pessoa que fala isso, ela está colhendo desgosto em todo lugar, a toda hora. Então ele está sempre procurando alguém para formar um lar, e tem sempre alguém dando um desgosto para ele que não quer formar um lar com ele, porque é isso que ele está fazendo, é da lei. Então se eu quero fazer, se eu quero um bem para mim, eu tenho que fazer o bem para aqueles que estão próximos, é da lei. A lei de causa e efeito, na realidade, não é uma lei de ação e reação
classicamente falando, é uma lei de resultados. Ela resulta da sua ação. Se a sua ação foi difícil, vai vir com absoluta certeza o resultado da dificuldade que você impôs. Por quê? Porque a lei de Deus é lei de amor, a lei de Deus é lei de misericórdia. É por isso que os Espíritos estão dizendo, Deus é amor. É por isso que o Evangelho de Jesus fala, Deus é amor, através do Evangelho de João. É isto que nós estamos fazendo cada dia de nossas vidas. Por isso, como nós estamos nos reconstruindo, e se estamos reconstruindo e estamos, de certa maneira, colhendo dificuldades, é porque não soubemos semear facilidades. Vamos, a partir de agora, sabedores disso, dessa imutabilidade da lei de Deus, porque uma das características que a gente aprende de Deus é isso, Deus é imutável, né? A imutabilidade da lei de Deus, então precisamos amar. É a única coisa que Jesus vai nos dizer posteriormente, antes, ou melhor dizendo, depois dele ter falado, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Ele vai exatamente dizer isso. Uma só coisa vos é necessária, que vos ameis uns aos outros. Ele certamente não está nos enganando, certamente não está nos mentindo, porque tudo que ele prometeu tem acontecido com prodigiosa exatidão nas nossas vidas. Muita paz, que Deus abençoe, ilumine a todos vocês. Amém. Muito obrigado. Eu queria falar que nós estamos trazendo aqui o livro, é o lançamento nosso, né, o mais recente, chama-se Tesouros Ditosos, tem o prefácio, a psicografia do Espírito Joana de Anjos, por intermédio do Divaldo Franco. Ela fez análise do livro, está nos trazendo. E ela diz assim, reflexionando em torno das dificuldades que assinala a caminhada de todos nós, a querida irmã Inocência da Caridade, que é a benfeitora que escreveu o livro por meu intermédio, através do médium que lhe serve de instrumento, oferece nas páginas que aqui se encontram os tesouros ditosos ocultos nos sublimes ensinamentos de Jesus, convidando-nos a acumulá-lo na mente e no coração. Como Jesus nunca chamava atenção dos nossos defeitos, ele sempre estimulava o exercício das nossas qualidades. Ele dizia, se a tua justiça não for mais perfeita que a dos demais, estimulando-nos à justiça. Se você amar apenas aos que vos amam, o que é que você faz de especial? Estimulando-nos a amar os inimigos, a amar os outros e tal. Então, ela está falando só sobre o exercício das virtudes. Como você fazer para ser, não é, uma pessoa mais ponderada, para ser, eu vou ler aqui algumas virtudes, só para vocês terem uma ideia, né? Tem a benevolência, a misericórdia, o desprendimento, a compaixão, a solidariedade, o altruísmo, a resignação, a pontualidade, e mais uma série, deve ter umas 60 virtudes aqui catalogadas, para nós aprendermos, a fim de nós nos melhorarmos neste exercício. E nós temos esses 2 DVDs, que são palestras que fizemos em outros locais. A prece segundo os espíritos, não segundo os espíritas, né? Para a gente ter uma ideia que o que eles pensam muitas vezes é diferente daquilo que nós formulamos. E a fé como instrumento de cura, que é também baseado nas curas que Jesus relata no Evangelho, né? Para nós termos um entendimento acerca da fé. Eu já acredito que tenha falado isso em outra oportunidade, porque Jesus fala que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos uma montanha, tá certo? Só que nós, muitas vezes, já terceirizamos a nossa fé, né? A gente fala assim, você vai lá no bênção da paz, ore por mim, peça os Espíritos que me ajudem.
Então aquilo que era para você fazer, você terceirizou, passou para outra pessoa, e aí fica difícil. Então por isso que é necessário nós também entendermos isso. Muito obrigado, muita paz. Os livros estão lá fora, aqueles que desejarem. Fiquem com Deus. Muito obrigado.